foi a última vez durante essa semana, por exemplo, em que você precisou engolir sapos? Geralmente num contexto de trabalho ou num contexto de relacionamento interpessoal, para manter a paz, a gente escolhe engolir alguns sapos. E a verdade é que para qualquer relacionamento dar certo, a gente vai precisar engolir às vezes a vontade ou o ímpeto que a gente teria de dar a nossa opinião, porque a nossa opinião poderia causar mais discórdia ou poderia colocar o ambiente de uma forma a piorá-lo. E eu acredito que quando a nossa opinião, quando o nosso argumento, ele realmente não vai fazer com que a situação seja apaziguada, é melhor a gente engolir esse sapo. Eu sei que é um pouco complicado porque muitas vezes nós queremos expressar aquilo que estamos sentindo, mas eu tenho tentado pensar o seguinte: será que expondo aquilo que eu penso, essa pessoa tem intimidade suficiente comigo para entender o meu ponto de vista, ou essa pessoa está aberta a se relacionar comigo de maneira profunda ao ponto de compreender que a minha opinião é contrária dela? Porque se a resposta for não, eu vou estar me desgastando em função de uma relação que não vai ter ali um benefício ou uma profundidade importante para os dois lados. Se a resposta for sim, vale a pena dar a minha opinião, porque eu sei que embora haja conflito nessa relação e nessa troca, nós vamos conseguir chegar ali num consenso. Então, muitas vezes, eu quis dar a minha opinião para não levar desaforo para casa. Eu já fui o tipo de pessoa e hoje em dia eu tenho que me policiar para não continuar sendo essa pessoa, porque eu não concordo com uma postura em que eu tenho que falar tudo que eu penso a qualquer custo. E eu já fui esse tipo de pessoa, como eu estava dizendo, que ao menor sinal de solicitação da minha opinião eu estava dando. Ao menor sinal de uma pergunta ou algo do tipo, eu já estava com uma palestra pronta e com a minha opinião pronta para ser entregue. E hoje em dia eu tenho feito o exercício contrário, que é não dar a minha opinião mesmo que eu seja solicitada às vezes. Porque lá no fundo eu sei que se eu der realmente a minha opinião a respeito daquilo, eu vou causar mais discórdia do que promover a paz. E eu não fui chamada para dar a minha opinião a qualquer custo, só para ter um alívio momentâneo. Eu fui chamada, e eu entendo isso, que o propósito da minha vida está muito além do que dar a minha opinião, para que eu me sinta aliviada no fim do dia e chegue em casa e diga: não levei desaforo para casa mais uma vez. Eu prefiro chegar em casa, fazer uma reflexão, uma autoanálise de mim mesma e chegar à conclusão de que tudo bem, eu não dei a minha opinião, eu me ausentei de criar um conflito, mas isso promoveu a paz, ou isso fez com que a situação fosse apaziguada. E aí a minha opinião continua sendo a minha opinião. E talvez em um próximo momento, com o ambiente um pouco mais tranquilo, eu consiga esboçar aquilo que antes eu não consegui. Então, muitas vezes, o ímpeto, a vontade que a gente tem de dar a nossa opinião, de falar mesmo e de responder a uma ofensa, esconde uma falta de domínio próprio. Como eu não tenho domínio próprio, eu prefiro me esconder no discurso de que eu preciso dar a minha opinião ou no discurso de que se a pessoa perguntou, eu preciso responder. É muito mais difícil você exercitar o silêncio nesses casos. E eu já escutei muitas frases do tipo: eu prefiro falar tudo o que eu penso do que depois ficar estressada. Eu prefiro falar do que ser aquele tipo de pessoa que guarda, porque pessoas que tendem a não falar o que pensam, acaba que no fim das contas a gente não sabe com quem estamos lidando.
Na verdade, quando uma pessoa ela escolhe não dar a opinião dela para tudo, ou quando ela escolhe se ausentar de criar um conflito com você, não é porque ela está se acovardando ou porque ela não é alguém que vale a pena ter por perto porque é uma incógnita. É que ela pode ter entendido o que você ainda não entendeu. Que mais vale ter paz do que ter razão. Embora a razão esteja com você, se o outro não está aberto ao diálogo, de que vai valer você gastar o seu tempo, a sua energia, falando com alguém que não está receptivo à mensagem que você quer entregar? Vai ser uma perda de tempo para você e para outra pessoa, porque ela não está aberta ao diálogo. Então, muitas vezes, eu prefiro engolir sapos, prefiro chegar em casa e ter a convicção de que eu não dei a minha opinião quando eu queria muito. Eu não respondi a tal ofensa, embora por dentro, na minha mente, um turbilhão de coisas estivessem acontecendo. Porque eu prefiro lidar com os meus pensamentos e prefiro lidar com a ação do Espírito Santo em mim quando os meus pensamentos são contrários à vontade dele, do que lidar com uma palavra maldita. Uma palavra maldita, ela pode destruir uma vida. Uma palavra maldita, ou dita no tempo errado, ou na proporção errada, ou da forma errada, ela pode causar muitos danos. Agora, quando você se ausenta de falar naquele momento, vai para tua casa, esfria sua cabeça, talvez tenha uma próxima oportunidade de dialogar e você consegue dialogar com essa pessoa, a chance de você obter sucesso nessa relação é muito maior. Ou mesmo quando a oportunidade passou, você chega em casa e pensa, poxa, eu gostaria de ter falado tudo isso. Mas, embora eu tivesse falado tudo isso, no fim das contas não valeria a pena. Porque seria mais um dia em que eu não consegui ter domínio próprio. E se existe a possibilidade de você entrar em conflito pessoal porque não deu a sua opinião, eu não sei o que você pensa, mas eu prefiro entrar em conflito comigo mesmo porque não dei a minha opinião, do que entrar em conflito com o outro. A mente do outro é um território que nós não conhecemos. A minha mente é um território que eu estou tentando conhecer. Então eu prefiro lidar com os conflitos internos da minha própria mente, do que ter que me colocar à disposição para um conflito do qual eu já sei que não vai me levar a lugar algum. E aí existe um contraponto, porque existem situações das quais nós vamos precisar sim nos colocarmos e nos posicionarmos. Mas para essas situações, o ambiente ele vai ser muito claro, ele vai te chamar a dar a sua opinião. E sempre vai ser quando a raiva não for o motor principal que te leva a falar. E eu tenho pensado muito a respeito disso, porque em alguns momentos a ausência de conflito, na verdade, é só um conflito sendo adiado. Não sei se vocês conseguiram entender, mas muitas vezes evitar uma briga é, no fim das contas, promover uma briga. Porque se existe uma discussão que precisa ser realizada para que vocês cheguem a uma finalidade ali num relacionamento interpessoal, seja ele de qual forma for, amizade, relacionamento amoroso ou relacionamento de trabalho, se existe ali uma finalidade e que é para ambas as partes serem compreendidas, é necessário que haja sim um conflito, uma discussão. E aí você vai precisar se posicionar para que o outro entenda qual é a sua visão a respeito daquilo que está sendo debatido. Em alguns momentos, evitar o conflito a qualquer custo também me trouxe a não resolução de algum problema. Então hoje, o que eu busco para minha vida é o equilíbrio entre não engolir todos os sapos, mas engolir a maioria dos sapos. Porque na maioria do meu dia, os sapos que vêm para mim ou os conflitos que chegam até mim,
eles não são conflitos que valem a pena eu entrar. Mas existem conflitos que são interessantes, que são importantes, que são inteligentes até, e que vão me trazer um retorno, que vão me trazer um benefício, seja ele um benefício relacional ou de profundidade, um relacionamento que me interessa aprofundar. Então, não é que você não vai dar a sua opinião para absolutamente nada, você vai ser omisso, mas é que você vai começar a selecionar as guerras que você quer participar. E eu acho que nada mais justo comigo mesma de poder escolher as guerras que eu quero fazer parte. Existem guerras que sinceramente não valem a pena. Pode ser que você poderia ter entrado em um conflito que o outro só começou porque ele não estava num dia bom. E aí, se você deixasse a poeira baixar, no dia seguinte vocês poderiam dialogar de maneira muito tranquila e chegarem a algum lugar. Pode ser que um conflito poderia ter sido apaziguado se você tivesse se calado, porque muitas vezes o silêncio já é uma resposta. Então, existem relações em que você vai tentar promover a paz falando, ou você vai tentar apaziguar a situação falando e não vai ser suficiente. O silêncio talvez tenha sido uma solução melhor do que o diálogo, a fala. E aí a gente precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para entendermos em quais conflitos devemos entrar e em quais não. Porque por nós mesmos, nós não vamos engolir realmente nenhum sapo. E a verdade é que para que a gente chegue a algum lugar com alguém, seja numa amizade, num relacionamento amoroso ou num convívio de trabalho, a gente vai precisar negar um pouquinho a nossa própria vontade de falar o que nós pensamos. Nenhum relacionamento sobrevive a falas desenfreadas, a falas descuidadas, a opinião a qualquer custo, mesmo que o preço para que você dê a sua opinião seja destruir o outro. Então, eu realmente acredito que engolir sapos é uma boa alternativa para você que quer ter um relacionamento sólido, para você que quer ter uma estrutura de trabalho que te traga mais paz do que conflitos. E se você realmente acha que chegar em casa, sentar no sofá, respirar fundo e ter a sensação de que nenhum sapo foi engolido, que você falou tudo o que queria, te traz alívio, eu desconheço essa sensação. Porque pra mim, não há nada melhor do que chegar na minha casa, sentar no sofá, respirar fundo e pensar: nossa, hoje eu realmente consegui ter domínio próprio. Isso não se deve a mim, mas ao Espírito Santo que agora está conseguindo finalmente ter espaço no meu coração. Então, gente, se você lida com alguém que não dá opinião a qualquer custo e você incentiva essa pessoa a falar porque você é assim e porque você entende que quando lida com alguém que não dá a opinião e que não fala tanto e que não expõe tanto os seus sentimentos, é como pisar em ovos, ou é como lidar com alguém que você não sabe realmente quem é, saiba que essa pessoa talvez esteja se esforçando muito para não dar uma opinião que possa destruir você. Porque muitas vezes você talvez tenha destruído o outro com uma fala inadequada. E eu digo isso porque eu faço muitas vezes isso de dar a minha opinião sem que eu fosse solicitada e depois eu fico com a sensação de que não valeu a pena. Então eu não estou somente do lado de quem engole os sapos, mas muitas vezes eu estou do outro lado. E eu sei o quanto é desconfortável você chegar no fim do dia e pensar: poxa, mais uma vez, eu não consegui vencer a falta de domínio próprio. Eu não consegui dominar a minha língua, eu não consegui dominar a mim mesma.
a minha vontade de falar, a minha vontade de sobrepor aquilo que o outro pensa, sobressaiu em mais um dia. Então, muito melhor, na minha visão, e aí você pode dar a sua opinião, mas na minha visão, muito melhor do que dar a sua opinião é compreender realmente se vale a pena dar a sua opinião. Mas não é se vale a pena para você. Pode ser se vale a pena para promover a paz, dar a sua opinião. E é claro que em alguns momentos você vai precisar se posicionar, mas você vai ter clareza quando esse momento chegar. E algo que me chama muita atenção em Atos, no capítulo 5, no versículo 41, é o seguinte, diz assim: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse nome aqui, descrito nesse versículo, é um nome com letra maiúscula, ou seja, é o nome de Jesus. Ou seja, os apóstolos, eles saíram do Sinédrio, de uma situação de conflito muito intensa, depois de terem sido, inclusive, feridos fisicamente. Eles saíram de lá alegres, porque eles foram considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, ou seja, por causa de Jesus. Qual que é o teu termômetro? Até onde você se deixa ser humilhado por causa de Jesus? E às vezes o nosso dia a dia vai nos convidar a sermos humilhados, a ficarmos alegres no final do dia porque finalmente conseguimos engolir sapos.